Então, nós estamos agora iniciando o fim da nossa meia do zero. Passamos por todas essas etapas, né? E chegamos aqui, que é começar a fazer nossa biqueira. Anteriormente, eu tinha dito que o comprimento do meu pé ele seria 53 carreiras, mas neste fio aqui, que ele é um pouquinho mais grossinho, ele pode ser usado para construir uma meia, mas ele é um pouquinho mais grosso que o fingering, né? O fio para meias, tá? De tanto que ele é um fio, ele não é uma lã. Por quê? Porque ele não é 100% lã. Ele é ele é composto, ele tem acrílico e lã, um pouquinho de lã, mas tem. Então ele é considerado um fio e não uma lã especificamente dita. Então o que aconteceu aqui? Aqui eu tenho 10, 20, 30, né? Porque aqui terminou a minha nesga e aqui eu comecei o comprimento do pé. E aí eu digo a você, coloque, faça, experimente até onde você precisa ir com o seu comprimento do pé. Aqui ele já chegou lá naquele ossinho que eu ensino no começo, que é o meu parâmetro para começar a fazer a biqueira, propriamente dita. Então aqui o que vai acontecer? Eu fiz 10, 20, 30, 32 carreiras. 32 carreiras para o meu pé é o suficiente. Daqui em diante, eu vou começar a fazer da seguinte forma: uma volta eu vou fazer com diminuições, a outra volta sem diminuições. E aqui a gente já começa a fazer as diminuições, porque como eu cheguei no tanto que eu preciso para começar as diminuições, vamos lá. A primeira eu faço um meia e aqui eu vou fazer uma diminuição à esquerda. Então eu vou passar 2 pontos sem fazer, colocar na agulha da esquerda e eu vou puxar na perninha de trás, eu vou fazer 2 juntos em meia. Esse aqui é o SSK. Eu gosto de fazer SSK, ok? Mas você pode fazer o mate simples. E aqui eu sigo em meia até 3 pontos antes do término desta minha carreira aqui, ok? Eu vou fazer aqui as minhas e eu volto quando chegar lá. Bem, já cheguei aqui nos 3 pontos antes do final da carreira. Eu vou pegar esses 2 primeiros pontos aqui. Eu vou puxar primeiro aqui, porque ele tá bem apertadinho. Vou largar. Aí eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos juntos. Ui, peraí. 2 pontos juntos em meia. Fiz. E finalizo com meia. Como aqui eu estou trabalhando com o laço mágico, e sim, eu troquei. Porque na hora do grafting eu gosto mais de trabalhar com essa agulha aqui, tá? O grafting eu gosto mais. Aí o que vai acontecer? Novamente eu vou fazer a primeira, eu vou tecer em meia normal. E os 2 outros pontos eu vou fazer SSK. Mas lembrando novamente, você pode fazer um mate simples. Aí eu vou colocar aqui na agulha da esquerda, tá vendo? Vou pegar as 2 alcinhas
de trás, porque eu virei esses pontos, e vou fazer 2 juntos em meia pela alcinha de trás. E vou seguir novamente até 3 pontos antes da minha carreira. Pronto, cheguei 3 pontos antes na minha carreira. Eu vou alargar aqui, trazer para o final da agulha, vou colocar entrando desta forma e vou fazer 2 pontos juntos, ó, inclinação à direita, e o último, um meia normal. O que que eu tenho que evidenciar aqui nessas diminuições? Você vai fazer diminuições para que a meia siga dessa forma, tá? Esse lado de cá, o lado direito de quem tá olhando para a meia, o lado direito ele vai fazer a inclinação para a esquerda, e o lado esquerdo vai fazer a inclinação para a direita, para ela afunilar e chegar num ponto que eu vou fazer o grafting nela. Ela vai arredondar esse afunilar, arredondar, dar meio que uma arredondada no bico da meia, ok? Agora, essa próxima aqui, eu não vou fazer diminuições. Essa próxima, ela é toda em meia, tanto desse lado, nessa agulha, quanto nesta agulha vai ser toda em meia. Eu vou fazer as minhas diminuições e quando eu chegar no que eu preciso, eu mostro para vocês como ela ficou e o quanto que neste tanto aqui que eu estou fazendo, nesse tanto de pontos aqui, eu preciso para fazer o grafting, ok? Eu vou e depois eu volto. Então, aqui, ó, eu já terminei de fazer os meus aumentos. Lembrando que essa minha meia aqui, ela tem 48 pontos aqui no início dela. Então, aqui, quando eu iniciei as diminuições, ela tinha exatos 48 pontos. Como é que eu vou saber quanto eu tenho que fazer de diminuições para poder fechar a minha meia? Bem, você tem que experimentar. Então, você faz um tanto de pontos e você experimenta, ok? Quando você vê que você calçou a meia e ela junta aqui, ó, pronto, você já faz o seu grafting aqui. No meu caso, e outra coisa, vocês podem observar que desde o início da meia, eu saí marcando com esses alfinetes aqui. Eu aprendi com uma amiga que o nome é alfinete barrigudinho. Então, ó, eu fiz aqui o tanto que eu precisava para o início da meia, para essa sanfona, para o cós. Aí eu fiz aqui o tanto que eu precisava, que no meu caso eu fiz as 40 carreiras, eu disse que eu ia fazer 30, eu não fiz 30, eu fiz 40. Aqui foi o início, tá? Do levante do calcanhar. Aí aqui eu não marquei. Aí aqui foi as carreiras encurtadas para fazer as diminuições, que é a virada do calcanhar. Terminei aqui a minha nesga. Bem aqui é o término da nesga. Aí eu marquei. Aqui eu comecei a fazer de 10 em 10 e marcar de 10 em 10 até chegar aqui, que é o tanto que eu escolhi, tá? Aí eu passei mais 2 carreiras, ou seja, 10, 20, 32 carreiras até eu começar as diminuições, ok? E aqui eu fiz exatas para esse tanto de pontos que foi 48 pontos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5,
6. Eu fiz 7 diminuições com carreiras da seguinte forma: uma carreira diminui, outra carreira não diminui. Então, eu fiz 7 diminuições para dar o fechamento da minha meia. Eu achei interessante vir mostrar para vocês a meia nos pés, para vocês visualizarem o tanto que a gente tem que diminuir e como ela fica no pé quando a gente experimenta para poder fazer o grafting. Eu vou tirar ela do pé para poder iniciar o grafting, para mostrar para vocês como é que faz o grafting. Aqui já fora dos pés, o que vai acontecer? Eu tenho que tirar um tanto da linha, do fio, da lã, o que você está trabalhando. Eu tenho que tirar um tanto para fazer esse grafting, ok? Aqui eu tirei esse tanto e eu vou colocar aqui na minha agulha. Essa é uma agulha de tapeceiro, ok? Uma agulha simples de tapeceiro. Aqui, ó, fica muito mais fácil de visualizar do que nos pés, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 diminuições, ok? E aqui nós vamos passar para a etapa do grafting. É a famosa costura invisível. Aqui eu vou fazer uma preparação. Nesse momento eu preciso, editor, que você dê um zoom. Então, o que basicamente nós vamos fazer? Nessa agulha da frente, eu vou entrar com ela em tricô. Entrei ela em tricô, puxei. E a agulha de trás, eu vou entrar como se estivesse fazendo meia. Aí eu puxo ela toda, tá? Pronto, minha preparação está concluída. Agora vamos começar a fazer a costura. Se anteriormente na agulha da frente eu entrei em tricô, aqui eu vou entrar em meia, tá? Aí eu vou me certificar que eu estou puxando todo o nosso fio. Puxar ele todo. Nesse momento aqui, já era para me tirar os marcadores, mas eu não vou tirar. Então, eu vou puxar ele todo. Puxei. Aí, ó, derrubo. Derrubo esse ponto, tá? Porque ele já cumpriu o papel dele. O próximo ponto na agulha da frente, eu vou entrar novamente em tricô. Vou puxar ele todinho, esse fiozinho, ok? Aí eu vou ver se, ó, se enganchou aqui, tá vendo? Ele enganchou aqui. Eu desengancho, presto muita atenção nesse momento. E aqui eu entrei em tricô e agora eu vou trabalhar na agulha de trás, nessa aqui. Se aqui eu tinha entrado em meia e aqui eu entrei em tricô, a próxima lá de trás eu vou entrar em tricô. Ok? E esse ponto ele vai cair. Ok? Eu vou puxar ele todo. Puxei ele todo. Não enganchou em lugar nenhum? Perfeito. Agora eu vou derrubar esse ponto. Aí eu vou botar aqui para baixo. E vou derrubar este ponto. Pronto. Aí eu vou trabalhar ainda aqui atrás. Próximo ponto, ele vai entrar em meia, beleza? E esse ponto ele vai ficar. Ok. Agora vamos fazer um pouquinho mais acelerado. Ele aqui entrou em meia. Aqui na frente, ele vai entrar em meia também, mas ele vai cair este ponto. Aí eu vou puxar aqui o fio. Botar ele para um local onde ele não enrosque em nada. Olhar se ele não tá meio maluco, ok?
Aí aqui, ó, ele vai cair, beleza? Aí eu ajusto bem. Ainda aqui na frente ele vai entrar em tricô, ok? Aí eu vou tirar daqui, ó, para ele não enroscar. Aí esse ponto da frente fica. Eu venho pro ponto de trás. Esse ponto de trás, ele vai entrar em tricô também. Só que esse ponto aqui, ele fica. Perdão, ele cai. O que fica é o da frente. Só que aí, eu vou ter que desfazer aqui, olha aqui, ó. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Ah, não vou desfazer não. É que ele não entrou no meio do cabo. Aí esse aqui, ó, ele cai. O próximo ponto, o do lado, ele vai entrar novamente em meia. Ele vai ficar. Ok. O ponto da frente, ele vai entrar em meia, mas ele vai cair. Ok? O ponto da frente, ainda trabalhando no ponto da frente, ele vai entrar em tricô. E ele vai ficar. O ponto de trás, ele vai entrar em tricô e ele vai cair. Ok? E assim você vai fazendo essas manobras, tá? Ele, num primeiro momento, como é que eu posso dizer? É meio estranho a gente fazer esse grafting, mas depois você acostuma, é fazendo devagar. Próximo ponto aqui, ele vai entrar, ainda na agulha de trás, ele vai entrar em meia, ok? E nós vamos fazendo essa troca, né, até terminar os pontos. Olha aqui, ó, deixa eu puxar aqui para eu não me enrolar. Olha aqui como é que tá ficando. Tá formando aqui a costura. Eu vou fazer a minha costura e é já que eu volto com vocês para mostrar o final. Bem, aqui, ó, como vocês podem ver, a costura terminou, ok? E aí, muita gente fala assim, mas e aí para dar o acabamento? O que você vai fazer? Você tá vendo aqui, ó? Aqui eu quero que dê uma chegada mais para frente. Você tá vendo aqui, ó? É o término. Aí você tá vendo aqui abaixo dele, que ficou assim aberto. Em vez de você entrar aqui, eu gosto de entrar aqui, ó. Abaixo dele. Aqui tá ele. Tem muita gente que entra aqui, mas eu gosto de entrar aqui. Aí eu coloco, ó, o fio aqui pra dentro. Ok? Aí eu puxo ele, ó. E aí eu dou uma organizada nesse fio. E aí eu viro do avesso. Ok? Eu viro aqui do avesso. Aí eu vou organizando aqui, ó. Botando ele lá pra dentro. Lembrando que eu estou aqui trabalhando, esse fio ele não é completamente lã, tá? Aí aqui, ó, eu pego ele, aí eu venho puxando esse excessozinho do ponto, do último ponto, que ele sempre, mesmo fazendo em lã, ele fica assim meio que esgarçado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou puxar, e aí eu vou dar isso aqui.
Não precisa apertar, não precisa nada. E aqui você vai esconder uma boa parte desse fio. Ai, meu Deus. Ai, barulhos, vocês ignorem. Então, aqui vocês vão fazer aquele trabalho de esconder o fio, tá? E é isso. Como vocês podem observar, eu ainda não vou tirar. Olha como é que ficou, tá vendo? Ele ficou direitinho de um lado e direitinho de outro, tá? Essa daqui, eu não vou tirar essas marcações, por quê? Porque eu vou utilizar essas marcações para fazer o outro lado da meia. Então, você faz um lado da meia, quando você não está fazendo os dois juntos. Lembrando que no meu canal tem como você fazer as duas meias ao mesmo tempo, ok? Aí você vem aqui, ó. Olha aqui, a meia do zero. E tá aqui a sua meia do zero finalizada, com uma nesga muito linda, sem buraquinhos, porque eu ensinei como acabar com os buraquinhos, ok? E do início ao fim, essa coisa linda aqui no final, aqui, ó, os acabamentos. Você pode ver que ficou bem acabadinho. E é isso, muito obrigada por me acompanhar na conclusão desse projeto do Meia do Zero, dos cálculos e medições até a finalização dela. Muito obrigada e tchau!